Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre as notícias do Grêmio que aconteceram nesta terça-feira. E claro, hoje, quarta-feira, é dia de Grêmio, Grêmio e Monson. Também vamos falar sobre isso, sobre o time do Grêmio, quem vai jogar, a novidade que o técnico Gustavo Quinteiros colocou para esse jogo contra o Monson. Então, antes de mais nada, aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte para a gente poder falar a respeito de tudo isso com vocês e continuar trazendo todos os dias informações do Grêmio aqui no YouTube. Vamos lá então, gurizada, porque é o seguinte, o Grêmio ontem apresentou seu novo reforço e eu estava lá. Thiago Volpi, novo goleiro do Grêmio, que veio do México, veio da Toluca, e estava muito sereno. Teve uma apresentação do dirigente do Grêmio, do Rossato, dando seus números, agradecendo, falando sobre a capacidade do jogador, e ele também se comportou muito bem, respondendo as perguntas meio que perspicazes, espetadas, falando sobre a desconfiança da torcida com ele, sobre o tempo em que ele jogou, e na verdade, aqui já colocando para vocês, o torcedor gremista tem uma ideia muito clara do Thiago Volpi como jogador do São Paulo, quando ele passou por 3 anos lá, substituindo o ídolo Rogério Ceni, e com isso fez com que tivesse aquele peso natural, né? Até hoje o São Paulo tem essa dificuldade, eu venho falando isso há algum tempo, deixa o Grêmio sondou Thiago Volpi. Agora ele vem no Grêmio e diz que será um ano totalmente diferente, até porque ele foi vitorioso lá no México, venceu por onde passou, agora ele vem para o Grêmio para poder realmente mostrar que ele é capaz, que pode vestir a camisa do Grêmio, e aí pedindo aquele apoio da torcida. E eu inclusive fiz uma pergunta para ele, já está aqui no YouTube, buscam lá no Shorts que vocês vão olhar quando eu falo com ele sobre o jogador que ele é, que tem números expressivos como está entre os 10 maiores pegadores de pênaltis no mundo, e também a sua habilidade em jogar com os pés, com quem ele se inspirou. Tá lá o videozinho, o recorte da coletiva em que eu falei com ele, e ele respondeu naturalmente, foi muito tranquilo e muito maduro, por sinal, sobre isso, sobre essas condições em que a torcida vem com desconfiança. Já fez seu treino com o Grêmio, já mostrou que tem uma habilidade diferente, tem uma postura diferente, e isso pode ajudar com o Grêmio no decorrer do ano. Inclusive até o próprio Gabriel Grando, daqui a pouco acaba se tornando o titular e o Volpi reserva, por que não? Tudo pode acontecer no futebol. Vamos falar também sobre Lucas Esteves, a contratação, a notícia que repercutiu o Brasil inteiro, porque o presidente do Vitória conseguiu colocar uma cláusula no contrato onde ela elimina o pagamento da multa, ou seja, se pagar a multa, o Vitória renova o contrato com o jogador, ou seja, jamais o jogador vai poder sair do clube. É uma cláusula existente no contrato, já está rodando isso há algum tempo, mas a situação ficou difícil, porque se entende que quando se paga a multa rescisória, ela rescinde o contrato, então não existe mais nenhuma cláusula a partir daí. E com isso, o Lucas Esteves, lateral esquerdo, que o Grêmio contratou junto ao Vitória da Bahia, o Grêmio pagou 6 milhões, quase 6 milhões de reais com depósito na conta, tem até um e-mail, já está circulando também, em que o dirigente do Vitória fala que se pagar a multa libera o jogador, mas o presidente acabou tomando por conta isso, devolveu o dinheiro para o Grêmio, aquela história toda, mas enfim, o Grêmio acaba tentando contratar um jogador e que vai parar agora a situação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que é uma câmara que foi criada pela CBF, e o seu dirigente, o Marcelo Robalinho, junto com o jogador, o seu dirigente não, o seu empresário junto com o jogador, está entrando na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, para conseguir a liberação junto ao Vitória. Isso vai atrasar um pouco, não estava nos planos do Grêmio, na contratação deste jogador, que tem alguns detalhes importantes que a gente precisa falar sobre ele. Ele é um jogador mediano. Posso dizer para vocês que, por ser novo, a gente até pode ganhar um pouco mais de expectativa com ele, mas ele tem os números muito parecidos com o Reinaldo.
Ele teve na temporada passada com o Thiago Carpini, ele foi o quinto jogador com mais participações e gols na competição. Ele perde para o Bernabé, para o Marcelo Hermes, para o Ayrton Lucas e para o Lucas Pitol. Só para vocês terem uma noção, ele teve 34 jogos, 32 como titular, um gol marcado, 4 assistências e quase 2 desarmes por jogo. É interessante os números dele, são interessantes. É um jogador que ataca muito e tem problemas de marcação. No sistema defensivo, ele sofre muitos cartões. Então, a gente acaba trocando aí, sai Reinaldo com 36 anos e entra Lucas Esteves com 24 anos. Bom, o Grêmio acaba contratando um jogador jovem para esse lado. Aí eu pergunto para vocês, o Grêmio hoje contra o Monson não tem Mike. E quem vai jogar? Pedro Gabriel. Pois é, porque Lucas Esteves o Grêmio demorou para contratar um lateral esquerdo, mas o Pedro Gabriel pode fazer sua estreia, fará sua estreia hoje, até porque já até recebeu o trote da equipe, né, do grupo, porque ele vai participar. Ele foi concentrado no jogo, concentrou no jogo passado e não cortou o cabelo. Agora ele vai para esse jogo contra o Monson, certamente será titular, porque não tem outro lateral nesse quesito. E aí a gente pode falar sobre o time do Grêmio e o destaque que eu quero trazer para vocês no final do vídeo a respeito do jogador que vai ser a sensação neste jogo, caso tudo aconteça, né? Porque teve problemas no campo, no campo lá em Novo Hamburgo. O time do Grêmio vai ter desfalques do time titular. João Pedro, Gemerson, Vila, Pavão e Bright White estão fora. Praticamente fora, porque o próprio treinador, o Gustavo Quinteiro, na sua coletiva, já falou a respeito disso, que eles sim saíram com dores, então ele acha natural que o Grêmio teve uma carga de trabalho muito elevada e eles podem serem poupados. E existe uma projeção de time. A gente vai descobrir no decorrer do dia hoje, mas o Mike também está fora, então a gente pode já ter uma ideia que o time do Grêmio seria com Gabriel Grando, aí João Lucas, o lateral direito, estreia, né, como titular, Gustavo Martins e Nathan Felipe. Não tem, neste momento, o Gemerson ficaria como reserva imediato, né, no caso, e mais o Vieri. Lateral esquerdo, Pedro Gabriel, e aí os volantes. Vila pediu para ser poupado, a princípio seria poupado, então vem com Dodi, PP, talvez um Ronald, porque é uma questão de segundo volante. Aí na direita o Pavon, que pede para ser poupado, é a grande dúvida se vai entrar com Edenilson. Aí no meio Miguel Monsalve pode aparecer e ser poupado o Franco Cristaldo, Aravena e Martin Bright White, que não joga, seria Arezzo. Mais ou menos aí tem uma mudança bem significativa no time titular do Grêmio para enfrentar o Monson. E aí no decorrer da partida tem outros jogadores. O Grêmio treinou, né, trouxe alguns jovens para treinar, e o Kaique fez parte desse time, e ele também deve concentrar para esse jogo. Inclusive a concentração, para quem ainda não entendeu, o Grêmio começa a concentração na manhã desta quarta-feira para o jogo à noite. Então só em jogos decisivos que o Grêmio vai fazer a concentração pernoitando no hotel. Fora isso, se apresentam no hotel para café, alimentação, aquele descanso, e aquela a parte em que o treinador acaba falando com eles, faz a sua palestra para o pré-jogo. A sensação para o jogo é o Gabriel Mack, que já também participou. Aparece exatamente ele aqui, a imagem que eu já coloquei para vocês, onde ele começou, ele fez os treinamentos, foi chamado, faz os treinos e pode ser uma sensação para esse jogo, até porque o Aravena não veio bem. Mas o André Henrique entrou no jogo passado contra o Caxias e deu um resultado muito significativo. Então pode ser que tenha essa diferença aí das nossas informações, em de que o Aravena pode ser titular, mas daqui a pouco ele dá espaço para o André Henrique, onde o Gustavo Quinteiros vai querer rodar o grupo, e aí o Mack entra depois do segundo tempo. Enfim, o fato é que Gabriel Mack pode quebrar aí um recorde do jogador mais novo a vestir a camisa profissional do Grêmio, né? Um dos mais novos, com idade menor, né? Se eu não me engano, Yuri Mamute vestiu a camisa com 15 anos.
Aí depois o Lincoln com 16 e agora o Gabriel Meg, só precisa saber os dias exatos, aí eu não levantei essa informação, mas provavelmente está nesses 3 jogadores aí, os 3 com a idade bem novos, né, a estrear no time profissional do Grêmio. Aí, tanta informação e a gente tem o jogo contra o Monson. Quero saber de vocês, para vocês comentarem aqui qual é o resultado que vocês acham que vai acontecer. E dá aquele like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. E daqui a pouco a gente volta lá do estádio.